Bem, então, dando continuidade, o paradigma positivista que constitui a disciplina. Vejamos, só para deixar bem claro isso, né? Qual que é o resultado do paradigma positivista? Vou colocar aqui, ó, resultado. O resultado desse paradigma é justamente a disciplina, ou a disciplinaridade. Então, se você, por exemplo, fizer um estudo do Comte, por exemplo, ou Auguste Comte, né, como alguns dizem, o que a gente percebe? A gente percebe uma valorização muito grande das disciplinas, porque para ele, a ciência é a forma de conhecer, né? A ciência é, na verdade, o que representa a evolução humana. O ser humano que sai lá, por exemplo, né, daquela cultura dos mitos, fetichista, muito religiosa, passa pelo estado metafísico e alcança o estado positivo científico. Então, se eu quero compreender alguma coisa, eu preciso desenvolver uma ciência. E, no caso, se eu quero compreender a sociedade, eu preciso desenvolver uma ciência que, no caso, seria a sociologia. Né? Da mesma forma que existe a matemática, da mesma forma que existe a biologia, da mesma forma que existem outras ciências. Okay? Então, o paradigma positivista é esse que valoriza a ciência e que tem como resultado a disciplina. Se eu quero estudar alguma coisa, eu tenho que desenvolver uma ciência, uma disciplina para estudar aquilo. Bem, aqui diz assim, as disciplinas ou corpos de conhecimento especializado foram construídos a partir de um paradigma teórico-metodológico que norteou a determinação da visão especializada de mundo, centrado sobremodo nas proposições de Descartes e Newton. E depois, a partir de Descartes e Newton, a gente tem o positivismo do Comte, né, do Comte, combinando empirismo e lógica formal. Em Descartes, por exemplo, a gente tem lá o cartesianismo, né? O método cartesiano, de fragmentar o objeto, dividir o objeto para poder compreendê-lo. Então, o método, por exemplo, cartesiano. Em Newton, as observações sobre o objeto, para que a gente pudesse deduzir alguma coisa. Então, aqui nós temos o conhecimento produzido a partir de dois pressupostos, inclusive levando em consideração aqui o paradigma positivista, né, todas as contribuições de Descartes, de Newton. Então, para eu alcançar o conhecimento, eu posso ter como base aqui dois pressupostos. Qual que é o primeiro? Qual é o método, né? Então, qual é o método que eu vou utilizar? E o outro, o objetivo. Qual é o objetivo? Beleza? Eu coloquei aqui, para nós darmos continuidade, a construção disciplinar. Então, como que funciona a construção disciplinar? Eu não vou ler tudo isso aqui, tá, gente? Isso aqui, quando eu coloco mais textos assim, é para que esse material de aula ele seja também um material de leitura para você. O pessoal fala assim, Vinícius, e a apostila? Não tem? Se você pegar isso aqui que está nos slides e colocar num A4, vira uma apostila. A ideia é essa. Então, nós temos aqui na construção disciplinar, ou seja, na construção de uma disciplina, a gente leva em consideração os pressupostos, o método e o objetivo. Tá? Então, o universo, por exemplo, como pressupostos. De onde que eu parto? O universo é visto como um sistema mecânico, composto de unidades materiais elementares, em vista do que podem ser compreendidas de forma descontextualizada. O que acontece? Quando eu falo, por exemplo, de Newton, quando eu falo de Descartes a Newton, eu estou falando de uma era em que o sujeito ele quer conhecer o mundo, só que ele está olhando muito para o mundo natural. Então, as revoluções científicas são revoluções de descoberta sobre o mundo natural. Então, por exemplo, a gravidade, né? A questão astronômica, a Terra no universo, comportamento dos astros, coisas desse tipo. Então, nós temos um foco aqui muito voltado para a natureza, para as descobertas em torno da natureza.
A realidade nesse universo é regular, é estável, permanente, tendo existência própria. Então isso aqui é um pressuposto. E com base nesse pressuposto, nós vamos desenvolver ali a ciência, ou seja, desenvolver disciplinas, ciências para compreender a natureza como um todo. Agora, quando eu olho para essa época aqui pós-moderna, será que essa é a grande questão? Será que entender a natureza é a grande questão hoje? Continua, obviamente. Nós temos aí os cientistas, todo mundo, né, trabalhando para compreender cada vez mais a natureza, os fenômenos naturais. Só que nós temos uma série de outras questões com as quais nós lidamos durante todo o século XX, por exemplo, e que tem a ver com as incertezas. Por exemplo, guerras. Então, por exemplo, por que ocorrem as guerras, né? Por que existe desigualdade social? Por que a gente produz tantos alimentos e mesmo assim pessoas passam fome? Por que existe terrorismo? Então, essas questões são mais complexas. A partir do desenvolvimento de uma disciplina, eu não consigo compreender essas questões mais humanas, mais culturais. Tá? Método. Então, para construir a disciplina, eu parto de pressupostos, depois eu recorro ao método. Por exemplo, o método cartesiano é um método de fragmentação ou atomização gradativa da realidade em suas unidades menores para conhecê-las, de que resultam as variáveis. Isto é, unidades mínimas de análise. Trata-se do reducionismo. Primeiro eu vou compartimentar tudo. Opa, deixa eu voltar aqui. Para depois tentar compreender o todo. Ok? Outra coisa, consideração da percepção sensorial como fonte básica. Eu preciso observar o comportamento de alguma coisa, né, para entender de um objeto, de um fenômeno. Outra coisa é isolamento do fenômeno. Se a minha preocupação é o fenômeno em si, eu isolo ele de tudo, inclusive de questões históricas. Eu quero analisar o fenômeno agora. O que eu percebo nesse fenômeno agora, nesse momento? Eu não quero colocá-lo em relação com mais nada. Então, a gente tem isso dentro do método disciplinar também. Dentre outros que você vai ler aqui para depois reconhecer, né? Por exemplo, a lógica dedutiva. Ó. A partir do pressuposto de que as importantes dimensões de um fenômeno, evento ou situação já são conhecidos e podem ser replicados por experimentação. Okay? Lógica dedutiva. E o objetivo? O modelo positivista tem por objetivo explicar os fenômenos com vistas a predizê-los e controlá-los. Então, eu descubro o fenômeno para eu poder já controlar esse fenômeno. Será sempre assim. Uma vez que eu descobri, não tem mudança, ou seja, a ciência já validou. É assim que acontece. Sempre será dessa forma. Será? Talvez para as questões mais naturais, para as descobertas da biologia, da física, da química, né? A gente tenha 99% de possibilidades disso acontecer. Mas e para outras questões de natureza mais cultural? Fica muito mais complicado. Bom, voltando aqui um pouquinho, eu quero colocar para vocês o seguinte. A disciplinaridade, gente, então ela busca uma especialidade, tá? Então uma especialização aqui, uma especialização. E a gente acaba gerando estudos bem, vamos dizer assim, bem fragmentados, né? Então, pense, por exemplo, no homem. Ah, vamos estudar o homem? Vamos. Então, eu quero estudar o homem. O homem no aspecto mental. Então, eu recorro à psicologia. Ok? Ah, mas eu quero estudar o homem no aspecto mais biológico, mais anatômico, por exemplo. Tá? Anatômico. Então, eu recorro à fisiologia. Recorro à fisiologia. Beleza? E por aí vai. Então, eu quero estudar o comportamento do homem na sociedade. Então, o homem enquanto ser social. Então, eu vou para a sociologia. Acontece que se eu não promover a comunicação entre essas áreas, eu sempre vou ter uma visão parcial de homem. Sempre será uma visão parcial. Tá?
O que acontece é que, em decorrência disso, nós, inclusive, criamos, no âmbito das disciplinas, algumas ambiguidades. Tá? Algumas ambiguidades. Então, por exemplo, em vez de unir disciplinas, eu acabo criando uma nova disciplina. E essa nova disciplina é que representa a ambiguidade. Então, no âmbito, por exemplo, da educação, tá? Eu preciso, para trabalhar com educação, para entender, eu preciso recorrer à pedagogia. Ah, maravilha, pedagogia. Só que eu preciso também entender a criança. Então, eu recorro à psicologia. Tá? Em vez de promover o diálogo entre essas áreas, eu crio a psicopedagogia. O que é a psicopedagogia? Um pouquinho da pedagogia com um pouquinho da psicologia. Isso gera uma ambiguidade. Tá? Então, essa necessidade de ficar criando disciplinas o tempo todo eu quero criar uma disciplina. A gente vai acumulando um monte de teorias paralelas. Né? Então, por quê? Porque é um determinado conteúdo, um enfoque. Se você pegar, por exemplo, vegetação, então uma parte da vegetação é explicada pela biologia, outra parte da vegetação é explicada pela geografia, outra parte da vegetação é explicada, sei lá, né, acho que já acaba aí, né, se nós ficarmos nas disciplinas. E o que nós temos é sempre uma visão fragmentada sobre aquele objeto. A gente não consegue entender o objeto, compreendê-lo como um todo. Então, esse paradigma aqui, ele contribuiu para que se desenvolvesse, não que ele não seja importante, tá, gente? Ah, então descarta, isso aí não vale nada. Não. As ciências, as disciplinas carregam os saberes científicos e nós vamos partir deles. Nós estamos falando aqui de uma questão de organização dessas disciplinas, desses conteúdos, para trabalhar os diversos temas que nós precisamos trabalhar com os alunos. Mas a questão é que esse paradigma, ele contribuiu, então, para a construção de uma visão mais, que eu tenho falado, fragmentada, só que também dicotomizadora da realidade. Tá? Então, o ser humano, por exemplo, o homem. O homem no aspecto físico, o homem no aspecto mental, o homem no aspecto moral. Isso é dicotomizar. Ou é isso ou é aquilo. Né? A realidade é uma coisa ou é outra. Por quê? Porque não é um caminho que vai nos levar à totalidade, a ideia de totalidade. A gente fica com uma certa limitação aí para compreender a realidade como um todo. Vinícius, não concordo. Maravilha, muitas pessoas não concordam com isso. Tá? Muitas pessoas não concordam com essas ideias interdisciplinares e tudo mais. Mas a gente está estudando para o concurso, é bom que você também saiba isso para responder lá a sua prova. Tá? Demanda de uma nova visão da realidade. Então, qual que é a proposta aqui? Então, existe essa demanda, né? É como se fosse assim, existe a necessidade de nós construirmos uma nova visão da realidade. Esse primeiro ponto diz: o modo de produzir e tratar conhecimento pela fragmentação sucessiva e princípio da fixidez esgotou sua possibilidade de continuar a contribuir para o avanço da cultura humana e melhoria da qualidade de vida, correndo-se o risco de, pela sua continuidade, promover a destruição das condições que possibilitaram o desenvolvimento cultural do homem e da civilização. Então, existe até um certo discurso de muita preocupação aí, né, catastrófico. O que acontece? O ser humano, quando produz cultura, ele não produz assim em partes. Não é um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. O ser humano produz alguma coisa porque ele vive um contexto e esse contexto é marcado por uma série de influências, isso gera necessidades e o homem vai lá, com base nessas influências, constrói algo, um objeto cultural. E agora, o que nós fazemos? Para gerar conhecimento, para compreender esse objeto cultural, eu começo a fragmentar
esse objeto. Então, será que a ideia de fragmentar o que o ser humano construiu é algo coerente com a realidade construída? De acordo com esses críticos, não. De acordo com esses críticos, não. Por quê? Porque o mundo não consiste em coisas isoladas. Vou colocar isso como uma observação aqui. O mundo é muito sistêmico, as coisas estão interligadas. Tá? Então, ele não consiste de coisas isoladas, ok? Se não consiste de coisas isoladas, Vinícius, consiste de quê, então? Consiste de interações. O que nós encontramos no mundo, em todos os aspectos, são sempre interações. Então, para tudo que eu for analisar, eu preciso reconhecer uma malha de ligações. Tá? Então, tudo que acontece está relacionado a elementos, ligações, fenômenos, etc. Em outras palavras, essas interações significam o quê? Múltiplos fatores influenciadores. Então, decorre dessas interações múltiplos fatores influenciadores. Beleza? Então, eu não consigo compreender, por exemplo, eu quero compreender o homem, tá? Só que aí eu estudo só o homem sem olhar para a sociedade. Eu não consigo. Eu não consigo compreender o indivíduo dissociado da sociedade. Eu não consigo compreender o indivíduo dissociado do seu contexto de vida. Por exemplo, como ele produz, onde ele mora, quais são as condições ali ambientais, sociais, culturais, políticas, econômicas, a organização, as relações de poder, o conhecimento que está disponível, os saberes que foram construídos ali, os saberes que chegam de fora, as pessoas que influenciam aquela sociedade. Então, eu não consigo compreender o sujeito se eu dissociar o sujeito dessa realidade toda. Tá? Por quê? Porque esse homem, esse sujeito, essa mulher, esse sujeito tem ali interações com o meio e essas interações geram múltiplos fatores influenciadores de comportamentos, etc. Então, em outras palavras, né, mais uma vez a gente tem o quê? Para eu ter uma visão de realidade, né, de totalidade, eu preciso transcender aí, né, os limites disciplinares do conhecimento. Não negá-los, mas transcender, ir além dos limites disciplinares. O reconhecimento da realidade como complexidade organizada implica que se busque compreendê-la mediante estratégias dinâmicas e flexíveis de organização da diversidade percebida. Então, isso aqui, gente, quando eu falo mediante estratégias dinâmicas e flexíveis de organização da diversidade percebida, isso aqui vai cair lá no método para o trabalho interdisciplinar, de modo a se compreender as múltiplas interconexões nela existentes. E vem, então, a interdisciplinaridade. Isso recai na interdisciplinaridade. Vinícius, tudo bem, eu quero reconhecer os múltiplos fatores influentes. O que eu faço? Então, a gente precisa desenvolver um método que reconheça essa possibilidade e esse método vai nos ajudar a olhar, a perceber esses múltiplos fatores influentes. A interdisciplinaridade propõe, então, uma orientação para o estabelecimento da esquecida síntese dos conhecimentos, não apenas pela integração de conhecimentos produzidos, porque assim, quando ele diz aqui não apenas pela integração de conhecimentos produzidos, significa, em outras palavras, não pela mera justaposição de conteúdos. Tá? Isso por si só não basta nos vários campos de estudo. Tudo bem, então vamos juntar todos os conteúdos ali da geografia, da biologia, da história e pronto, consegui já produzir o quê? Síntese dos conhecimentos. Visão de totalidade. Tá? Então, repetindo, propõe uma orientação para o estabelecimento da esquecida síntese dos conhecimentos, não apenas, óbvio,
também pela justaposição de conteúdos, mas não apenas pela justaposição de conteúdos, não apenas pela integração de conhecimentos produzidos nos vários campos de estudo, de modo a ver a realidade globalmente, mas, sobretudo, pela, aqui um ponto muito importante, associação dialética entre dimensões polares. O que é uma associação dialética entre dimensões polares? Uma vez que eu coloco conhecimentos de áreas diferentes em conjunto, elas não vão apenas estar ali, né? Como se fosse assim, coloca todos os amiguinhos aqui juntos. Vou dar um exemplo. Coloca todos os amiguinhos juntos. Beleza, ficou Pedrinho, Joãozinho, todo mundo. Cada um é uma disciplina, tá? Ficaram ali paradinhos, estáticos, compondo uma paisagem. Não. Uma vai gerar o quê? Um efeito sobre a outra. O Joãozinho vai ver mais ou menos o jeito que o Pedrinho está sentado e vai ser influenciado por aquele gesto ou comportamento. A outra vai, enfim, um vai influenciar o outro ali naquele momento. Então, as disciplinas também geram influências. Por quê? Porque a biologia não vai simplesmente oferecer o conteúdo dela, ela vai ajudar o sujeito a aprofundar um conhecimento da geografia. E o conhecimento da geografia vai ajudar o sujeito a reconstruir um saber que ele tinha sobre a biologia. Ou seja, uma vai influenciar a outra nesse processo, sem perder, né, sem cada uma perder suas características e suas qualidades. Como, por exemplo, teoria e prática, ação e reflexão, generalização e especialização, ensino e avaliação, meios e fins, conteúdo e processo, indivíduo e sociedade. Tá? Então, nós temos essa associação dialética entre dimensões polares dentro das disciplinas, né? Como eu falei, as disciplinas, existe uma interação ali, e também essa associação entre essas dimensões, né? Por exemplo, a teoria exerce uma influência sobre a prática e a prática também exerce influência sobre a teoria. Isso gera o quê? Possibilidades de mudanças. Generalização e especialização, ensino e avaliação. Então, o ensino, ele passa a gerar uma influência sobre a forma de avaliar e o resultado da avaliação, por sua vez, também passa a influenciar o ensino. Né? Enfim. Então, nós não podemos entender que a interdisciplinaridade vai simplesmente juntar conteúdos, porque uma série de mudanças vão acontecer, tá, dentro desse processo. Uma série de possibilidades, de implicações, de influências. Cuidado, gente, o que não é interdisciplinaridade? Tá? Lá para a sua prova. Trabalho cooperativo em equipe. Ah, se eu fiz um trabalho cooperativo em equipe, pronto, esse trabalho foi interdisciplinar. Não. Ah, mas o trabalho cooperativo em equipe está dentro do trabalho interdisciplinar, não é, Vinícius? Sim, mas não sozinho. Todos esses pontos que nós vamos ver aqui estão dentro de um trabalho disciplinar, mas eles sozinhos não são um trabalho, não representam um trabalho interdisciplinar. Então, a interdisciplinaridade não é só trabalho cooperativo em equipe, não é só construir visão comum do trabalho pelos participantes de uma equipe, não é só a integração de funções, não é só cultura geral, não é só justaposição de conteúdos, e não é apenas a adoção de um único método de trabalho por várias disciplinas. Tranquilo aqui, gente? Acredito que sim, né? Então, o que não é. Agora, o caminho adequado. Qual é o caminho adequado para a prática interdisciplinar? Em vez de nos atermos a rotular uma experiência, o que é rotular uma experiência? Às vezes, o professor ele está muito preocupado em dizer assim, eu fiz um trabalho interdisciplinar, para se dizer moderno, inovador, enfim. Mas não é isso o mais importante, né? De acordo com o que nós estamos estudando. E aqui as opiniões que nós estamos vendo, tem a Ivani Fazenda, tem diversos autores, mas aqui eu estou levando em consideração muito a Heloísa Luque, tá? Isso aqui, por exemplo, é Heloísa Luque. Eu coloco aí no material o livro dela que foi utilizado. Em vez de nos atermos a rotular uma experiência, identificando se é ou não prática interdisciplinar, devemos, antes e acima de tudo, compreender o que ela representa em relação à caminhada interdisciplinar. Então, a caminhada interdisciplinar tem que olhar para valores maiores, preocupações maiores.
Então, por exemplo, eu tenho que realizar um trabalho que contribua com a realização do homem como pessoa em todas as suas dimensões, formação integral, superação de individualismo, desesperança, desajustamentos, enfim, problemas existenciais, oriundos de uma ótica fragmentadora. A gente precisa superar isso. E integração política e social do homem em seu meio, porque o sujeito é preparado para participar, para criticar, para pesquisar, para buscar novos saberes e conceitos. Ele não fica amarrado apenas em uma proposta de conceito, né? Então, mais importante do que rotular a experiência é fazer com que aquele planejamento do trabalho interdisciplinar olhe para essas três grandes questões. Maravilha. O que mais, Vinícius, que nós temos aí para estudarmos? Bom, além disso, aqui já deu para ver que a finalidade maior não é o evento, né? Mas é a formação do sujeito, formação do homem mesmo, da mulher. E também temos os enfoques dentro da interdisciplinaridade. Então, o que são os enfoques, Vinícius? É aquilo que caracteriza, de fato, a interdisciplinaridade, tá? Então, no caso, o enfoque paradigmático, visão, não é mais fragmentadora, é visão de conjunto agora de uma realidade. Mediante permanente associação, em vez de promover o isolamento do objeto para que ele possa ser estudado, nós vamos fazer associações das diferentes dimensões, das disciplinas, associações das diferentes disciplinas com que pode ser analisado. Visão global e não fragmentada da realidade. Então aqui é o paradigma, o novo paradigma, um novo caminho para se produzir conhecimento. Uma ótica que abrange todos os aspectos da produção e do uso do conhecimento. A gente tem também o enfoque processual. Como que isso acontece? Então, convergência de várias disciplinas com vistas à resolução de um problema. Por que eu vou unir várias disciplinas? Apenas para que o aluno fique ali recebendo conteúdos das disciplinas? Não. Nós vamos reunir disciplinas, 2, 3, 4, 5, para que cada disciplina contribua para que aquele problema oferecido seja melhor reconhecido pelo aluno. É para isso. O grande objetivo é fazer com que o aluno possa expandir a visão acerca do objeto e possa buscar recursos em áreas diferentes para resolver determinados problemas e desafios. A articulação orgânica de conteúdos e de disciplinas, instauração do diálogo entre várias disciplinas, buscando a unidade do saber, busca de interação entre duas ou mais disciplinas, movimento de interação de áreas de conhecimento diferentes visando superação de visão fragmentada da realidade, metodologia pluralista, tá? Então existe uma crítica permanente aqui, movimento de saber orientado pela busca permanente de relações recíprocas de conhecimento de maneira a deslocar suas fronteiras, enfim, tudo aí. Questão técnica, o enfoque técnico. Então nós temos uma ferramenta utilizada para quê? Só para transmitir um saber específico? Não, para superar justamente a fragmentação do ensino. Tecnicamente, a interdisciplinaridade serve para isso. Uma ferramenta utilizada para produzir novos conhecimentos, pela integração dos já produzidos. Então vejam que, como eu falei para vocês, essa relação dialética, quando eu vou juntando ali a biologia com a geografia, eu não estou simplesmente passando esse conhecimento mais esse. Nós estamos promovendo síntese. E a síntese seria o quê? Produzir novos conhecimentos. Mas não é aquela ambiguidade do exemplo da psicopedagogia que eu falei para vocês. A psicopedagogia, ela só vai reproduzir um pouco da pedagogia, um pouco da psicologia. Ela não vai produzir um novo conhecimento. A interdisciplinaridade possibilita a produção de um novo conhecimento. Tá? Então a síntese tem relação com isso. É uma questão técnica. E o enfoque de resultados. Superação do saber disciplinar, quais são os resultados que nós queremos com isso, né? Síntese de duas ou mais disciplinas, tá? Então não é mera junção, é síntese, de modo a estabelecer um nível de representação da realidade mais abrangente do que resulta o estabelecimento de novas relações. Formação do cidadão do mundo, quer dizer, pessoas abertas à pluralidade de paradigmas de horizontes culturais. Se você pegar, por exemplo, né, Rio, vamos estudar o Rio Amazonas, e aí o aluno, eu vou dar um exemplo da síntese para vocês. Aí o que o aluno faz? Ele tem que estudar rio, e ele vai estudar através da geografia.
Então, ele vai pegar todos os conceitos da geografia e vai formar um conceito. Ele vai falar, ó, tá aqui a síntese, né, minha, que eu estudei geografia, rio, e vou fazer ali oferecer uma resposta. Então, ele ofereceu a resposta. Ele vai falar que o rio tem nascente, que a nascente pode ser assim assado. Ele vai falar que o rio tem os seus afluentes. Ele vai falar que o rio passa por um relevo assim assado. Ele vai falar que enfim, ele vai colocar ali o que ele aprendeu com a geografia. E ele tem um conceito. A partir do momento que ele começa a estudar esse rio em outras dimensões, por exemplo, na dimensão econômica, então eu preciso já fazer uma análise histórica. Então esse rio ele passa a ser importante economicamente a partir de quando? Por quê? E ele é importante economicamente para quais setores da economia? A história vai nos ajudar com isso. Ah, mas existe toda uma história de vida de populações ali em torno daquele rio. Inclusive tem uma literatura produzida, produziram poemas, produziram... Ah, mas também percebemos que existe toda a questão biológica, né, da vida fluvial. Nós temos ali uma complexidade da vida fluvial, aspectos biológicos do rio, da interação desse rio com outros elementos naturais daquele meio, etc. Então, a partir do momento que a gente tem esse estudo, a matemática contribuindo para estatísticas, para números, etc., quando o aluno faz a definição dele de rio, você percebe que ele tem uma visão muito ampla. Então, aí nós temos a produção do novo conhecimento. E o mais interessante é que quando o aluno tem essa visão ampla, ele consegue, inclusive, compreender de forma crítica quais são as urgências dentro daquele tema. Olha, eu conheço toda a história desse rio, tudo, mas nesse momento ele precisa do quê? Ele precisa de vida, ele está morrendo. Então nós precisamos ter ações diferenciadas para contribuir para que esse rio continue a existir. Como, por exemplo, fazer ali um movimento online, por exemplo, buscando a adesão de pessoas a um projeto de revitalização do rio. Então, aí nós temos formação política, nós temos formação pedagógica do aluno, visão ampla. Tá? Então, ele consegue observar a importância daquele rio como um todo. E quando ele faz a síntese, a resposta é muito mais ampla. Por quê? Porque nós tivemos agora uma síntese produzida a partir da articulação de diversos conhecimentos. Aqui nós temos o quê? Os resultados, ok? Pessoal, mais uma vez eu vou fazer uma pausa e a gente já volta.